Olá, você que mais uma vez está aqui conosco no Mitologia Grega. No nosso último encontro foi comentado que nós iríamos começar agora a falar das divindades não primordiais, né? Das divindades que já possuem uma relação direta com o tempo. Nas nossas vezes anteriores, trabalhamos os seres primordiais. O Ka, a entidade primordial em né, aquele que está no princípio de tudo, mas chamamos de primordial também as divindades que aparecem antes do tempo. Então existe essa marca, né, a questão do tempo. Por quê? Porque o tempo é uma divindade e uma das principais divindades. E agora, então, vamos dar prosseguimento, obviamente, como sempre, seguindo a obra do Junito de Souza Brandão, nossa obra de referência. E vale lembrar que a Ananke agora tem uma parceria com a Amazon, uma novidade que já apareceu em outras redes sociais, mas no nosso vídeo aqui talvez seja o primeiro contato que você está tendo com essa informação. Então, ao terminar de assistir o vídeo, dá uma olhadinha na descrição, você vai encontrar um link. Nesse link você consegue comprar através da Amazon a obra do Junito. Em todos os nossos vídeos há links. Nós temos um site também novinho, e no nosso site há uma livraria. Nessa livraria você também consegue comprar não só os livros das nossas séries, mas também os livros que os nossos entrevistados, tanto do conhecimento necessário quanto o da mulher necessária, trazem para nós como indicação. Então, não custa nada lá dar uma olhada, mas ter muita atenção, tá? Você só ajuda a Ananke se você comprar através do nosso link. Se for direto na Amazon, você não consegue ajudar a gente. Então, vá através do nosso link. O valor do livro não vai ser alterado. Você vai comprar pelo mesmo valor que você compraria indo direto à Amazon, mas assim você consegue ajudar a gente a dar continuidade ao nosso trabalho. E vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, falando de quem? Falando de Cronos, falando do tempo, né? Cronos, ou crono, como a gente usa em português, de onde deriva cronológico, então já dá para a gente lembrar facilmente que crono é o tempo, por conta da palavra cronológico, cronograma, enfim. Crono, o tempo, vai ser filho do céu e da terra, Uranós e Gaia. Como a gente falou lá atrás, Uranós e Gaia ficavam acoplados um no outro. A personificação do céu e a personificação da terra, né, do pavimento, estavam ali acoplados um no outro. E essa relação entre Uranós, né, o que chove, né? Uranós é aquele que chove, e a chuva tem um valor simbólico muito importante, não só para os gregos, mas para muitos outros povos que trocaram com a cultura grega. Tem uma simbologia relacionada à fertilização, ao sêmen. Então, a chuva é o sêmen do céu que fertiliza a terra. E nesse primeiro momento desse casamento entre céu e terra, né, dessa hierogamia, desse casamento sagrado, você tem uma fertilização direta, ininterrupta, e também, de certa forma, inútil, já que todos os filhos gerados por céu na terra continuavam na entranha da mãe, tá? Colado, né? O mito diz que Uranós aprisionava seus filhos no seio da mãe, né? Devolvia os filhos para o ventre da mãe, com medo de perder o seu lugar, enquanto ali uma espécie de tirano do cosmos, né? Tirano do todo organizado. E quem é Cronos? Cronos é o filho caçula de uma prole não muito grande, apesar do mito trazer para a gente que havia uma fecundação ininterrupta. A gente tem em mente que Cronos e Gaia geraram poucos descendentes, se a gente for levar em consideração esse ininterrupto. Nós temos os Hecatonquíros, né? Esses Hecatonquíros são 3, os seres de 100 membros. Nós temos os Ciclopes, são 3 Hecatonquíros, 3 Ciclopes e 12 Titãs, 6 do sexo masculino e do sexo feminino. E eu vou tratar aqui do último deles, né, do filho caçula, o último Titã, que é Cronos.
Gaia sempre pediu aos filhos que tirassem, né, que apartassem do pai e que conseguisse também libertar os seus irmãos. Os filhos estavam lá no ventre dela, todos eles presos, mas nenhum dos filhos de Gaia tinha o ímpeto de salvar a mãe. O ímpeto aparece, então, na figura de Cronos. Ele recebe da sua mãe, então, esse apelo e também uma foice. A foice também é algo com um valor simbólico muito interessante. É um instrumento sagrado, um instrumento que corta as sementes, então está muito relacionado a cultos de fertilidade, tem essa relação. Então, Cronos, com a foice que recebe da mãe e o seu apelo, corta os testículos do pai. Com a dor do corte dos testículos, então o céu se separa da terra. Há aí, nesse momento, a separação do céu e da terra. Um outro elemento também muito comum entre as culturas que trocaram com os gregos. Quando eu falo aqui em culturas que trocaram com os gregos, eu não estou dizendo que os gregos influenciaram essas culturas ou que essas culturas influenciaram os gregos. Eu estou falando que existe um misto cultural, né, de muita comunicação dentro de um solo que a gente poderia chamar de indo-europeu, e esse solo indo-europeu proliferou muitos mitos, né, mitologias variados, e em muitas civilizações que estão ali nesse misto, você vê a presença desses elementos. E no caso aqui agora, o elemento da separação do céu e da terra, da divindade céu e da divindade terra. E aí, como a gente já conversou lá atrás, entre o céu e a terra, nós vamos ver éter e ar, né, ocupando esse espaço. Mas o que tem de interessante aqui? Quando Cronos, então, ceifa os testículos do pai, o sangue do pai jorra sobre a terra, e aí a terra gera novos filhos. Eu não vou me prender hoje a nenhum dos filhos de céu e terra, mas gera os filhos. Uma parte do sêmen com sangue cai no mar, e ao cair nas águas, ao cair no oceano, ao cair nas águas, gera uma espuma muito forte. Dessa espuma muito forte vem surgir a Afrodite. E isso é muito legal, né? Que a Afrodite surgindo ali, então, do sêmen, né? do instrumento masculino de fecundação, surge a Afrodite. Certamente vocês já ouviram falar que a Afrodite é filha de Zeus, e aí eu volto lá atrás, em papos anteriores, onde eu falei que dentro de um misto de mitos, conserva-se sempre ali um mitologema, algo primordial nessas narrativas míticas, e que permitia aos gregos ter várias versões diferentes de mito para um mesmo deus, versões essas que para a gente pode parecer antagônica, para eles fazia muito sentido. Então, uma das versões do surgimento de Afrodite também está ali, nesse momento em que Afrodite sai dessa espuma causada da mistura ali de água, sangue e sêmen de Urano. Surge Afrodite. Então, o tempo, olha só que legal, o tempo é a razão para a separação de céu e terra. Céu, ao se separar de terra, se torna ali uma divindade ociosa, que é um ponto muito legal de se pensar também. Por quê? Porque nós estamos falando dos gregos, que era uma sociedade patriarcal. E esse elemento do soberano que se torna ocioso depois de um determinado período, que a gente possa relacionar com a velhice, ele é muito comum de sociedades matrilinear, né? Sociedades em que a função do homem é fecundar a mulher. Em sociedades em que a função do homem é fecundar a mulher, o comum é que depois de uma determinada idade, o soberano se afaste da sua esposa, porque a razão ritual desse casamento se perde, né? Ao fecundar a rainha, o rei é responsável pela fertilização de todas as mulheres. Quando ele não consegue mais fecundar a rainha, ele tem que ser afastado. E aí quem assume o lugar dele enquanto monarca? Não é o primogênito, como a gente vai ver em sociedades patriarcais. Vai ser o caçula. Por quê? Porque o caçula é aquele que vai ter mais tempo para fecundar antes de se tornar infértil. Então, Uranos, ele é castrado pelo caçula, se torna uma divindade ociosa, e Cronos, então, seu filho, o tempo, passa a ser o soberano de toda a ordem, de todo o cosmos. Se casa com Rhea, sua irmã, cujo mito não vamos tratar nesse exato momento, e se torna, então,
o novo princípio de ordenação do cosmos no lugar do seu pai. E um ponto legal da gente pensar agora também. A palavra titã, na sua etimologia, traria uma ideia do que em português seria soberano, monarca, e também tem alguma relação com luminosidade, com brilho, o que leva a gente a entender que possivelmente essas divindades, esses titãs, marcariam um momento em que essa sociedade matrilinear estaria passando por uma transformação, talvez por contato com outros povos ou dominação, enfim, a gente não tem muito como pensar essa questão, mas estaria passando por uma transformação e divindades solares e masculinas estariam tomando o lugar de divindades mais quitônias, mais ligadas à noite e femininas, né? Divindades mais violentas, mais voltadas para a guerra e voltadas também para a metalurgia, estariam aparecendo dentro desse contexto e substituindo divindades anteriores, muito ligadas mais à agricultura, muito ligadas a povos que se sedentarizaram primeiro do que esses povos violentos e pastoris, nômades, que estariam ali chegando. Não vamos nos aprofundar nessas questões históricas, mas é um ponto interessante pensar que a palavra titã já traz para a gente uma pista de uma mudança histórica muito forte, e daí a gente encontrar elementos próprios de sociedades matrilineares, como essa substituição do monarca infértil pelo seu filho mais novo, que teria mais tempo de fertilidade, ainda que esteja sendo um titã, ou seja, sendo um soberano luminoso, um soberano solar, uma divindade violenta. Os titãs são divindades violentas, eles representam a força indomável que a gente encontra na natureza. Por exemplo, Crono, você não domina o tempo, e quando eu estou falando de Crono, os gregos tinham outras divindades, mas quando a gente fala de Crono, a gente está falando desse tempo mesmo, o tempo que correm-se todas as coisas, onde todos os fatos acontecem, né? O tempo que, de uma maneira muito interessante, Platão vai tratar no Timeu como sendo a imagem matematizada da eternidade. É isso, o tempo que a gente consegue contar, né? O antes, o agora e o depois. Esse tempo que vai levar o surgimento da palavra cronológica, então, assim, esse tempo cronológico é o tempo ligado a Cronos. E aí é nesse tempo, no Cronos, que a gente vê surgir, então, forças, junto com ele, forças da natureza já ordenadas, não é mais essa relação, né? Vamos ver, passo a passo, né? Não é mais o caos, também não é a relação entre céu e terra, de fecundação, geração e, ao mesmo tempo, retorno do gerado ao ventre da mãe, ou seja, uma geração inútil, um fazer e desfazer, mas que já é mais ordenado do que caos, certamente, mas agora você tem um outro estágio de ordenação. As coisas passam a estar ordenadas no tempo, a partir do momento em que o caçula destrona, torna infértil o soberano pai. Muito interessante, né? Bom, eu vou parar por aqui, senão fica muito extenso. Nós vamos falar mais sobre esses filhos de Uranós e Gaia, vamos tratar mais dos irmãos de Cronos, da relação de Cronos e seus irmãos em vídeos mais para frente. Quero pedir a você que ficou até agora com a gente, que se caso tenha gostado, que curta, se quer continuar assistindo a nossa série, vai lá, se inscreve, aperta o sininho das notificações, e assim você não vai perder nenhum dos próximos episódios e também não vai perder os outros vídeos que a Nanki vem produzindo. Muito obrigado pela sua atenção e conto com você aqui no nosso próximo episódio. Até a próxima!